Você está no canal Suíte Presidencial, meu nome é Fabiano, sejam muito bem-vindos. Antes do vídeo começar, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e já deixar o like. E se possível, contribua com o canal através do Apoia-se ou do Pix, links na descrição e fixados no primeiro comentário. Você certamente já ouviu falar sobre a Revolução Cubana, como ela ocorreu e quais as suas consequências. Porém, não é muito comum o assunto sobre como era Cuba antes da Revolução. E hoje iremos abordar como era a vida na ilha no início da década de 20 até as vésperas da chegada de Castro na década de 50. Nos anos 20, o país vivia seu período republicano, que começou em 1902, com o fim da ocupação militar dos Estados Unidos na ilha. Mas isso não tornava Cuba totalmente independente, já que estava sob julgo da Emenda Platt, um acordo firmado entre as duas nações e que dava aos Estados Unidos, por exemplo, o direito de intervir diretamente nas relações entre Cuba e outros países, além de ter preferência em assuntos econômicos. Foi nesta época também que os Estados Unidos alugaram a base naval de Guantánamo, sendo que eles pagam até hoje o aluguel ao governo cubano. Em 1924, o presidente da ilha caribenha era Gerardo Machado, que durante a sua administração expandiu fortemente o turismo e, sob financiamento norte-americano, melhorou a infraestrutura hoteleira de Cuba. Saindo da esfera política e passando à esfera cultural, com incentivo e investimento na área do turismo, hotéis, restaurantes, boates, clubes de golfe e cassinos foram construídos. E assim, a ilha se tornou o destino favorito de socialites, celebridades como, por exemplo, o cantor Frank Sinatra e mafiosos, entre estes Meyer Lansky, conhecido por ser um dos idealizadores de Las Vegas. Segundo o historiador cubano Luiz Pérez, a partir da metade da década de 20, a Havana era aquilo que Las Vegas se tornou hoje. O que os turistas não viam ou não queriam ver era subclasse, gente pobre, como os macheteiros. Em 1929, estoura uma crise econômica, também conhecida como a Grande Depressão. Com a crise, o preço do açúcar despencou e Cuba viu sua principal commodity se desvalorizar rapidamente, colocando sua economia em xeque. Em Havana, estudantes conhecidos como a Geração 30 passaram a fazer protestos seguidos contra o governo do agora impopular presidente Gerardo Machado. Em 1933, o embaixador americano Sumner Welles chegou ao país com o objetivo de acalmar a situação e mediar o conflito interno. A chegada do diplomata acabou por enfraquecer mais ainda o governo de Gerardo Machado, que foi deposto após uma revolta do exército em agosto do mesmo ano. Após o ocorrido, diversos autodeclarados presidentes passaram pelo poder, até o início da década de 40. Um dos que chegaram ao governo naquela época foi o então sargento Fulgêncio Batista. Em 1940, uma nova Constituição foi redigida, e nela haviam vários avanços sociais, por exemplo, o direito ao trabalho e também à saúde, havendo também eleições nesse mesmo ano, sendo que Batista saiu vencedor e se tornou presidente. Durante seu governo, atuando juntamente com outros políticos, consideram-se que houveram alguns avanços no país. Em 1944, Ramon San Martín vence as eleições e se torna presidente. O seu governo é marcado por crises políticas, mais corrupção e embates constantes com o Congresso e a Suprema Corte. Na eleição de 48, ele consegue colocar um aliado seu no poder, a fim de manter o mesmo sistema. Durante o governo do Partido Autêntico, apesar das crises políticas, Cuba se viu também diante de uma rápida expansão econômica, principalmente por conta da retomada do açúcar, fazendo assim com que a classe média prosperasse. Em meados dos anos 50, estava claro que as expectativas haviam superado a realidade.
O preço do açúcar, que alimentou grande parte da vida econômica de Cuba, estava em queda. Sem uma substituição econômica confiável à vista, os cubanos começaram a sentir aperto e a pobreza aumentou. Depois de concorrer e perder as eleições presidenciais de 1952, Batista dá um golpe militar. Seus primeiros atos foram suspender a Constituição e revogar diversos direitos políticos e civis da população. Em meados dos anos 50, o país começou então a receber diversos membros do crime organizado com o interesse de investir em cassinos e casas de diversão. Por outro lado, Batista negociava também com diversas empresas a maioria dos bens cubanos. No final dos anos 50, os interesses financeiros de outros países incluíam 90% das minas cubanas, 80% dos seus serviços públicos, 50% das suas ferrovias, 40% da sua produção de açúcar e 25% dos seus depósitos bancários. Com o passar do tempo e também com todas essas concessões, a economia passou a piorar. E os cubanos, a essa altura, estavam ofendidos com o que o seu país havia se tornado: um refúgio para criminosos, diversão e jogos de azar. Até que no final da década, com todo esse contexto, eclode a Revolução Cubana, que no final acabaria por não dar liberdade às pessoas e sim mais do mesmo. A dica cultural desse vídeo é o filme O Poderoso Chefão Parte 2, que mostra parte da história aqui contada. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e, se possível, contribua com o canal através do Apoia-se ou do Pix. Links na descrição e fixados no primeiro comentário.